Pessoal, para quem chegou aí, para quem chegou depois no final, boa noite. O pessoal está ouvindo aí no fundo? Às vezes falha o microfone e eu não percebo. Mas se tiver qualquer problema, por favor, me avise. Como eu falei para vocês, hoje eu vou falar um pouquinho sobre Allan Kardec, né? Para nós, assim, o personagem principal, o codificador da doutrina espírita, lógico, tendo Deus, Jesus, como sendo a base, mas ele no papel de codificador, de missionário, chefe da doutrina espírita. Eu não vou aqui entrar em alguns detalhes da doutrina. Eu vou falar um pouco mais da biografia dele, do que foi Kardec, como ele procedeu. Por quê? Muitas vezes nós fazemos a ideia, o codificador da doutrina espírita era um monge tibetano que viveu iluminado a vida toda. Nasceu ao lado de Deus. Pelo contrário, é um filho de Deus, sim, mas que tinha uma vida como cada um de nós tem, as suas dificuldades, as suas lutas, e eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu vou usar aqui, que a gente chama de linha do tempo, só para eu poder ir me balizando. Mas ela começa em 1804, quando Kardec, na verdade, o nome dele é Hipólito Leon Denizag Rivail, ou Rivail, que depois foi conhecido como professor Rivail, antes de se tornar o Allan Kardec. Eu vou explicar para vocês por que virou Allan Kardec. Mas aqui vou me referenciar como Kardec, para ficar mais fácil. Ele nasce em 1804, desencarna em 1869. Vocês vão ver que ele teve muito pouco tempo para codificar a doutrina espírita. Kardec, ele teve a sorte de nascer numa família de posses até, eu posso dizer. O pai, Jean Baptiste, e a mãe, Jeanne, o pai dele, ele era juiz. E os parentes à volta, eles tinham assim bons relacionamentos com o alto escalão da administração, da gestão do governo francês na época. Diga-se de passagem, Kardec viveu numa época extremamente complicada, se a gente for avaliar o contexto mundial. Por quê? Ele nasceu numa fase pós-Napoleão Bonaparte. Então, na época, no período aqui que ele vivenciou e codificou a doutrina, Napoleão III que conduzia a França, mas seguindo a mesma linha de Napoleão Bonaparte. Napoleão III ele foi sobrinho de Napoleão Bonaparte e imprimia um ritmo de administração bastante forte, ou seja, ele era muito concentrador, era o poder na mão do governo. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, para eles, para codificar uma doutrina naquela época, não era um negócio muito simples. Uma por conta dessa gestão que existia dentro do país e outra por conta da força da igreja. Aqui, então, o que é importante ressaltar? A base familiar que Kardec teve. Ele tinha um vínculo muito forte com a mãe, que o deu uma formação moral bastante forte, uma base muito sólida, uma base moral. E isso vocês vão ver que vai fazer toda a diferença lá na frente, na hora da codificação. É muito interessante ir avaliando passo a passo as etapas da vida de Kardec para a gente poder entender como isso deu uma base consistente para ele lá na frente, quando ele mais precisou. Ele tinha algumas qualidades que o diferenciavam na sua infância. Ele era altamente inteligente, perspicaz, observador, compenetrado nos seus deveres e responsabilidades, mesmo na idade mais tenra. E tinha uma inclinação para a ciência e para a filosofia, desde pequeno. Existe uma pessoa aqui, Anna Blackwell. Vocês vão perguntar como é que você sabe tudo isso aí. Kardec, ele teve um biógrafo oficial, que foi o Henry Salce, o indivíduo que viveu com ele. Mas a Anna Blackwell, ela teve um contato muito próximo com Kardec, com a sua esposa. Essa senhora aqui,
ela foi a primeira tradutora do Livro dos Espíritos do francês para o inglês. Só que nessa tradução, ela fazia várias notas assim, de informações pessoais de Kardec. Então é por isso que a gente tem algumas informações referentes à infância e à formação de Kardec. Esse nome é bastante importante para nós. Ele nasceu em Lyon, só para situar, aqui no sul da França. Já passamos aqui agora para 1815. Em 1815, Kardec ele teve uma formação educacional em Lyon, a primeira infância, e depois em 1815 ele é enviado para a Suíça, para Yverdon, e na Suíça ele vai estudar na melhor escola da época no mundo, e o seu professor não foi nada mais do que Johann Pestalozzi. Não sei se todos aqui ouviram esse nome, né? Mas Pestalozzi ele foi um precursor da pedagogia moderna. Então imagine, nós estamos aqui em 1820, e vocês vão entender um pouco do que foi essa pedagogia moderna. O Pestalozzi ele foi professor e um filantropo suíço, também chamado de educador da humanidade. Existia um diferencial na postura de Pestalozzi, que o fez aí criar o melhor estilo, ou o melhor estilo de pedagogia para a época. E o que ele focava? Enquanto as outras escolas eram aquele, olha, está aqui o conteúdo, decore, leia, não importa como você está entendendo isso. Pestalozzi ele dava um outro foco. Pestalozzi ele também entendia o indivíduo como filho de Deus. Embora ele tivesse uma formação protestante, ele lutava contra os dogmas das religiões. Não era contra o dogma da religião do católico, do protestante, mas das religiões em si. Ele não simpatizava com essa questão dos dogmas. Ele achava que a religião tinha que ser uma coisa universal, todos falarem a mesma língua, a questão do amor ao próximo, a questão do respeito pelo próximo e pelo desenvolvimento do espírito. Então, quando ele começa a entender que o indivíduo ele precisa desenvolver o espírito e não só ser educado, ele desenvolve um método diferenciado que dá resultado. E a partir daí ele é reconhecido mundialmente por conta desse método. E a gente vai entender o quanto isso influenciou a formação de Kardec. Porque o Kardec ele simpatizou muito com esse estilo de ensino de Pestalozzi e se tornou um dos maiores discípulos de Pestalozzi. O pensamento do Pestalozzi ele se resume na regeneração do povo, né, que se daria pela educação. Na época, eles viviam assim, por conta da situação sociopolítica, cultural da Europa, eles viviam uma situação muito difícil, onde nem mesmo a igreja prezava mais o conceito ético e moral. Por quê? Para eles, a existência era isso aqui, era a vida. Nasci, adquiri bens, desfrutei da vida, desencarnei, tudo ficou e acabou por aí. Então, a partir dessa linha de raciocínio que era imposta, nem mesmo a igreja atentava mais para a questão moral. E ela começa a mudar as suas regras por conta disso. Acumular bens materiais, porque era o que ela acreditava que eles precisavam. Essa questão do espírito era só demagogia. Para se conseguir estancar a miséria do povo em sua fonte, precisar-se-ia cultivar desde a infância as faculdades físicas, intelectuais e morais do homem e desenvolver pela educação os bons sentimentos que Deus depositou no germe do coração de todos os seus filhos. Isso são palavras de Pestalozzi, quando ele cria a sua metodologia. E depois disso, a gente pode confirmar aqui, com base em alguns depoimentos de seus discípulos, ou seja, de pessoas que foram alunos de Pestalozzi, onde eles falam aqui que eles tinham atividades diárias, sempre repletas de atividades, eram ativas e fecundas, fortificavam o corpo das crianças, exercitavam ao mesmo tempo a atenção
e a observação e o julgamento nutriam o espírito, moralizavam o coração e todos os hábitos. Olha quanta semelhança com o conteúdo da doutrina espírita. Vivificavam a alma, penetravam a intimidade do sentimento, elevavam o pensamento, cultivavam, ampliavam, desenvolviam e mantinham em equilíbrio e harmonia todas as faculdades. Então Pestalozzi sempre prezou por isso, para manter o equilíbrio e a harmonia entre os seus alunos, entre as suas crianças, que ele tratava como filhos, não como alunos. Limitava-se a seguir e a secundar o aluno em seu autodesenvolvimento, sem forçar a natureza própria. Se a gente, eu não sou profundo conhecedor, mas eu acredito que atualmente, aqui no Brasil, o sistema de educação pública tenta seguir um sistema parecido, eu acredito, pelo que eu leio, pelo que eu ouço. Então aqui, secundar o aluno em seu autodesenvolvimento sem forçar a natureza própria. De certo modo, mais do que a instrução, dava-se maior atenção ao desenvolvimento das faculdades do espírito do indivíduo. Então o Pestalozzi ele fala que tem uma diferença grande entre educar e instruir. E ele fala que instruir é para a eternidade. A educação do espírito era para a eternidade. Então imagine esse indivíduo pensando essas coisas em 1820. Pestalozzi colocava o espírito acima das doutrinas dogmáticas. E aqui, olha que interessante, nas obras póstumas, anos depois, a gente vai encontrar uma colocação aqui de Kardec, onde ele fala, olha a semelhança nas palavras com as palavras de Pestalozzi. A questão social não tem, pois por ponto de partida, a forma de tal ou qual instituição, ela está toda no melhoramento moral do indivíduo e das massas, que é o que a doutrina espírita coloca. Melhoramento moral do indivíduo e das massas, que era o que Pestalozzi difundia. Aí é que se acha o princípio, a verdadeira chave da felicidade do gênero humano. Então, ou seja, quando muitos buscam a felicidade nos bens materiais, aqui ele falava que a felicidade estava no espírito, no desenvolvimento moral. Porque, então, os homens não mais cogitarão de se prejudicarem reciprocamente. Não basta se cubra de verniz a corrupção, é indispensável extirpar a corrupção. Então, Kardec colocava isso lá atrás. Isso aqui, essa base, veio de onde? Da influência de Pestalozzi na sua linha de raciocínio. A gente pode dizer que Pestalozzi foi o mentor de Kardec, o ensinou a pensar. Em 1822, Kardec ele completa os seus ensinos lá na Suíça, em Everton, e ele sai bacharel em letras e ciências. Ele volta no mesmo ano para a França e ele começa a dar aula. Ele tinha que trabalhar, ter uma fonte de renda, ele era um ser encarnado como nós, que precisava trabalhar, e ele começa a dar aula. Ele era poliglota. Ele falava, lógico, francês, ele falava alemão fluentemente, ele falava inglês fluentemente, ele falava holandês e espanhol. Mas o fluentemente que eu quero dizer é a ponto de traduzir obras filosóficas do francês para essas línguas. Então não é aquele, ele arranha, ele falava literalmente. Ele inclusive auxiliou a Alemanha no desenvolvimento de um sistema, de um método educacional. O mesmo ele fez na França. Nesse período aqui que ele dá aula, ele começa a montar uma tese, onde ele cria um método de ensino. Com base no que Pestalozzi falou, ele queria criar um sistema de cultura, de ensino na França para as crianças. E ele começa a trabalhar nessa tese. Em 1825, ele fica louco e abre um sócio, o tio dele, e abre uma escola. O tio tinha dinheiro, só que esse era o lado bom, mas daí tinha o lado ruim.
Ele era um jogador ferrenho, adorava cartear, domingo. E aí o que acontece? Ele monta a escola, por quê? Pestalozzi, na verdade, ele pedia isso para os discípulos, que estudassem, voltassem para o seu país e montassem escolas parecidas. A literatura diz que, nessa época, o Brasil enviou alunos para estudar com Pestalozzi e depois retornou. Inclusive, essa influência que nós temos, né, aqui no Brasil, o Colégio Allan Kardec, em Sacramento, baseado nessa metodologia de Pestalozzi. Aqui, então, ele monta lá, a princípio, uma escola com o dinheiro do tio, e o negócio vai de vento em popa. Para ajudar, ele se casa em 1932, depois eu vou mostrar aí a foto da princesa do Kardec. Mas o que acontece? Em 26 ele cria o Instituto Rivaio, e aí sim ele assume 100% o método de Pestalozzi, e sua escola vai, que é uma maravilha. Até que 9 anos depois, o seu tio aposta a sua escola, e Kardec volta para Londres, perde a escola e vai trabalhar de contador. Então ele pega algumas empresas ali e ele vira contador dessas empresas, mas isso não o impede de trabalhar nas suas teses. Inclusive, essa época aqui, a França, ela lança uma campanha onde ela pede auxílio para o pessoal lá na França para criar um sistema de educação mais apropriado. E Kardec tem o seu projeto aprovado. Quando ele tem o projeto aprovado, as obras que ele publicou, que foram várias na área de pedagogia, começam a ser vendidas, e aí é uma receita a mais para ele. Mas podemos dizer que Kardec passou altos perrengues também, tá? Não somos só nós, não. Ele também passou. Então, nós já estamos aqui em 1823, uma outra passagem muito interessante, né? Como eu falei, em 32 ele casou, mas eu vou voltar um pouquinho em 23. Em 23, o Kardec ele era autodidata, estudava muito, lia muito, e ele conhece o magnetismo, que foi desenvolvido por Franz Anton Mesmer, magnetismo animal. O que é o magnetismo animal? É a utilização da nossa energia magnética para diversos fins, dentre eles a cura. Aqui na casa vocês já ouviram falar, a gente tem o A3, magnético, já ouviram falar, né? O que é o magnético? É isso aqui, ó, magnetismo, aplicação do magnetismo animal. Por que magnetismo animal? Porque do homem, um ser animado, aplicando a sua energia magnética, que todos nós temos, em maior ou menor potencial, digamos assim, mas todos nós temos. E Kardec ele se interessa por esse tema e vai estudar, a ponto de virar um dos maiores magnetizadores da época, um dos maiores magnetizadores, juntamente com um grande amigo dele, o Sr. Fortier, que também era um outro magnetizador, que lá na frente vocês vão ouvir. Kardec fala na Revista dos Espíritos, ele compara, né? Ele, falando de magnetismo, ele fala: um passo separa o espiritismo dos fenômenos magnéticos. Então a gente começa a juntar as coisas. A base moral que ele teve lá atrás, ele aprendeu o raciocínio crítico com Pestalozzi, e aqui ele aprende com Mesmer magnetismo. Ele está cada vez mais próximo da doutrina espírita. A título de informação, Pestalozzi também conheceu o magnetismo. Existem algumas passagens literárias onde ele, via carta, sugere ao filho que procure um tratamento médico à base aqui do magnetismo. Uma vez que ele fazia um tratamento convencional com uma doença e não tinha resultado, o Pestalozzi sugere magnetismo. Mas, enfim, importante para nós lembrar que isso também auxiliou em muito Kardec na codificação. Aqui está a princesa do Kardec, Amélie. Se tiver tradução, deve ser Amélia para o português. Mas assim, Kardec, além de ter
ter um apoio espiritual muito forte, muitos espíritos de luz com ele. Ele também tinha encarnados à sua volta que o auxiliaram muito. A mãe, alguns amigos, Pestalozzi e principalmente a esposa. Uma pessoa, uma senhora fantástica. E para aquela época onde, mesmo Kardec aqui, ele trabalhava um sistema, o desenvolvimento de um sistema de ensino público para a França, mas eles não consideravam ensino para as mulheres, ensino era para os meninos. As mulheres tinham que ter uma educação diferenciada e separada. E mesmo assim, a Méliès, ela já tinha aqui 3 obras escritas, né? E ela tinha assim, uma bagagem cultural muito grande, muito grande. Ou seja, pela dificuldade em adquirir, né, essa bagagem cultural, ela se desenvolveu muito. Uma pessoa de uma inteligência também muito grande, né? Aqui começa, então, agora a gente falou de Pestalozzi, falou de magnetismo, agora começa a experiência de Kardec com doutrina dos espíritos. Em 1848, vocês devem lembrar, o fenômeno aqui da família Fox em Hydesville. Não sei se todos já ouviram falar, mas o que era isso aí? Era uma família que morava numa cabana, nessa cidadezinha, Hydesville, era um condado próximo de Nova York. E lá nessa cabana, ouvia-se pancadas na parede e no chão, no piso. E a família, eles tinham 3 filhas, e eles ouviam essas pancadas constantemente. E aquilo foi aumentando, ia variando, e eles faziam de tudo, e benzia, chamava o padre, fazia isso, fazia aquilo, e tentava expulsar o demônio, nada, ia lá e batia. E foram passando várias fases, né? Elas tiveram a fase do medo, o que é isso, o que está acontecendo, eles se familiarizaram com aquilo, e disseram, olha, vamos tentar descobrir o que é isso aí. E aí elas começavam a bater, e a outra batida respondia, peraí, como isso? Aí ela mudava o tom, a batida imitava. A ponto deles criarem, ao longo do tempo, uma linguagem de sinais, do tipo, uma batida é A, 2 é B, 3 é C. E as meninas começaram a se comunicar com essa batida, porque até então ninguém sabia o que era. E ele consegue dizer para elas, através desses códigos, que ele era um caixeiro viajante e que a família que morou lá antes o assassinou para roubar as coisas e o enterrou embaixo da casa. E ele só queria que alguém desvendasse esse caso, porque ele não achava isso justo. Isso deu origem aqui às mesas girantes nos Estados Unidos. Por quê? Desenvolveu-se uma forma de comunicação, e aí isso virou uma moda, que em 1853 foi parar na Europa. Aqui é a cabana que eu falei para vocês, a casa que elas moravam. Essa aqui são as irmãs Fox. Isso aqui existe até hoje, tem um museu espírita dos Estados Unidos, e essa cabana está montada nesse museu. Inclusive, a caixa do caixeiro viajante e alguma alçada do indivíduo, do pobre coitado, né? Então, em 53, esse fenômeno das mesas girantes, ele chega na Europa, isso vira febre. Então, é um negócio novo. Como é que é a mesa? O que é esse negócio de mesa girante? Um grupo se reunia em volta de uma mesa, fazia uma preparação, faziam perguntas, e essa mesa se movimentava, batia, dançava, rodava. E algumas pessoas se interessaram em tentar explicar o que é que estava acontecendo. Porém, ninguém levava isso muito a sério. Lembra daquele amigo de Kardec, o Sr. Fortier? Nessa época ele procura Kardec e fala, Kardec, já ouviu falar da história das mesas girantes? Ele falou, já ouvi sim. Então, elas estão falando. E Kardec falou, você bebeu? Ele falou, não, elas falam por sinais, mas elas falam. E Kardec, imagine, formado e desenvolvido o raciocínio crítico dele. Para Kardec, olha, para cada fato tem que ter uma causa. Nada acontece por acaso. O que ele fala para o Fortier? Só acreditarei quando vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonambúlico. Até lá, permita que eu não veja no caso
mais do que um conto da Karoshi. Então ele achava que isso era uma brincadeira. Como ele conhecia muito de magnetismo, ele falava, olha, junta um monte de gente lá em volta da mesa, e eles aplicam uma força magnética sobre essa mesa, a mesa se movimenta por conta do magnetismo, mas não tem nada de anormal. Isso é normal. Kardec pensava dessa forma. E ele potencializou esse negócio, né? Isso aqui para quê? Para falar que ele era um indivíduo extremamente cético, ele tinha que ver para crer, ele tinha que esclarecer nos mínimos detalhes para aquilo de fato fazer sentido para ele. E olha o que ele fala, né? Eu ainda nada via nem observar. As experiências realizadas em presença de pessoas honradas e dignas de fé confirmam a minha opinião quanto à possibilidade do efeito puramente material. A ideia, porém, de uma mesa falante ainda não me entra na mente. Então, ou seja, movimentar com a força do magnetismo é uma coisa. Agora, falar que a mesa se comunica, eles estão indo longe demais. A própria Anna Blackwell, que conviveu com ele, falava que ele era um espírito ativo e tenaz, precavido, até quase a frieza cético por natureza e por educação. Então ele não acreditava em nada. Apesar também dele ter uma formação religiosa, ele não era dogmático. Aos 24 anos, quando ele sai da Suíça, de Everton, ele falava para os alunos dele, porque ele virou monitor na escola onde ele estudava, e ele falava: aquele que houver estudado as ciências rirá, então, da credulidade supersticiosa dos ignorantes. Ele falava isso. Não mais crerá em espectros e fantasmas, não mais aceitará fogos fatos por espíritos. Ou seja, ele não acreditava de forma alguma em espírito, em vida após a morte. O que acontece? Esse mesmo amigo Fortier, em 1855, o convida para ir numa sessão na casa dessa senhora Plena Maison. Posteriormente, esse senhor Baldin, um outro indivíduo que fez parte da primeira sociedade espírita na França, eles iniciam os estudos nessa mesa girante, inclusive o início da prática da psicografia. Aqui surgiram as primeiras ou os primeiros rabiscos que deram origem à psicografia. E o nosso camarada Rivail é convidado para ir. E ele fala: eu vou tirar a prova desse negócio que aí não tem nada. E vai para a primeira reunião. Logo após a primeira reunião, onde ele participa, onde as entidades são questionadas e eles obtêm respostas. E nessa mesma reunião tem um ensaio de psicografia. E o que o Kardec fala depois dessa reunião? Só o fato da comunicação com os espíritos, o que quer que eles pudessem dizer, provar a existência de um mundo invisível ambiente, que era o ponto capital, o imenso campo franqueado às nossas explorações, a chave de uma multidão de fenômenos inexplicados. Imagine para ele que era um cientista, né, um pseudocientista, descobrir isso aqui, que existia um mundo inexplorado. Ou seja, ele teve ciência. Até então ele não sabia que era espírito desencarnado, ele sabia que era uma energia inteligente, porque ele perguntava e aquela energia respondia. Então tinha inteligência por trás, não era só um fato magnético. E como que ele avaliou sempre as coisas? Observar, comparar e julgar. Essa a regra que constantemente seguiu. Então Kardec sempre atuou assim, observando, comparando e julgando. E complemento, que não deixavam margem a qualquer dúvida. Viu ainda as respostas inteligentes que por meio de bancadas a mesa fornecia e assistiu a alguns ensaios de escrita mediúnica do Mardose com auxílio de uma cesta bíblica, que era isso aqui, ó. As primeiras psicografias começaram dessa forma. Olha, esse é o médium e esse outro médium. Colocavam a mão nesse cesto, nesse dispositivo com lápis, e a entidade, o espírito movimentava. Então, ou seja, você tinha dois médiums atuando. Como que você escreveu uma mensagem com dois médiums atuando? A coordenação. A partir daí, o que ele falou, né?
que por trás disso existia uma inteligência e ele tinha que descobrir o que é. Naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa séria, ele sentiu que tinha alguma coisa séria ali. Como que a revelação de uma nova lei, que tomei a mim investigar o futuro. Aqui ele fala, a revelação de uma nova lei. Quando a gente fala de revelações, nós tivemos a primeira revelação através de Moisés, e ela foi uma revelação centrada. Moisés foi intuído, recebeu as instruções divinas, passou para aqueles que o cercavam e foi multiplicando. Mas quantos anos, ou qual período levou para que essas informações de Moisés ganhassem o mundo? Se ganharam, porque tem regiões do mundo onde elas não chegaram. Depois veio Jesus, da mesma forma. Ele multiplicou a informação ali onde ele vivia. E isso foi ao longo dos anos se expandindo pelo mundo. Essa doutrina, essa revelação não. Ela aconteceu simultaneamente, em vários pontos do mundo. Então não foi em um lugar por uma pessoa. Foi simultâneo, em vários locais do mundo. Porém, com o mesmo conteúdo, a mesma essência. A reforma moral do indivíduo e Deus como a base de tudo. Essa era a mensagem dos Espíritos. E Kardec percebeu isso, que tinha esse fundo. O Espírito não vinha aqui comunicar para falar onde estava a chave que o defunto esqueceu, o número da cena, da loto. Eles vinham falar de reforma íntima, de reforma moral. E aí que Kardec viu que tinha uma revelação de uma nova lei por trás. E foi que ele foi estudar. Diante de tais fatos, pôde o professor Rivaio concluir pela origem extraterrena dos numerosos manifestantes a revelarem a sua condição de espíritos. Por que ele descobriu que aqueles indivíduos lá eram espíritos? Porque eles falaram que eles eram espíritos. E muitos deles diziam, eu sou o espírito do fulano de tal que viveu aqui. E de fato ele começa a comprovar através das comunicações. Por exemplo, poetas franceses que desencarnaram em épocas até recentes. Tinha desencarnado aí de 1840, passando comunicação. E ele reconhecia os poemas, né, as poesias desses indivíduos. Então ele começa cada vez mais intensificar os estudos e tentar entender o que é que existia por trás dessa comunicação. Então olha que interessante, ele descobre que tem inteligência e ele descobre que essa inteligência são os espíritos de seres desencarnados. Mais um passo que ele deu. O que acontece? Ele foi acompanhando essas reuniões e anotando e avaliando, até que em 1856 ele conhece o Espírito da Verdade. Então o Espírito da Verdade, ele se manifesta e ele relata para Kardec que ele teria uma missão, ele seria um missionário do Espiritismo. Então, ou seja, ele ia compilar todas essas informações de um grupo. Existia um grupo de espíritos de luz coordenados pelo Espírito da Verdade para auxiliar Kardec nessa codificação. Então não foi só o Espírito da Verdade que transmitiu, foi um grupo de espíritos para um grupo aproximado de 10 médiuns desse senhor Baldin. A maior parte aí dos médiuns que receberam as comunicações eram dessa família Baldin, as filhas, né, do senhor Baldin. E aqui, quando cai a ficha, que Kardec começa a entender toda aquela responsabilidade, ele se desesperou. E ele falou, olha, peraí, não vai dar não, o negócio aí é muito para mim, e eu não tenho certeza se eu vou conseguir. Em uma dessas reuniões, tem uma colocação que fala assim, ó, humilde, sem compreender a razão da sua escolha, para missionário-chefe de uma doutrina que revolucionaria o pensamento científico, filosófico e religioso. Olha isso, mudaria toda a forma de pensar do mundo. Pareceu duvidar, mas o Espírito da Verdade lhe respondeu. Confirmo que foi dito, ou seja, ele tinha mesmo a missão da codificação. Mas recomendo discrição. Se quiseres sair-te bem, tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende, porque as perguntas começaram a vir. Mas espera aí, pode falar com o morto? Mas e Deus, como é que fica nessa?
mas e tudo que eu aprendi? Imagine a cabeça desse homem como ficou. Então, todo aquele turbilhão de informação, e ele falou, por isso que ele duvidou da capacidade dele. Ele falou, eu acho que não dá, sozinho não dá não. E aí o Espírito da Verdade se manifesta. Não esqueças que podes triunfar, como podes falir. Nesse último caso, ou seja, se ele falir, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Então, ou seja, se ia ser por Kardec ou não, a codificação iria acontecer. E Kardec tinha o livre-arbítrio. Se ele falasse, não, é muita coisa para mim, muito obrigado, pula eu, teria o próximo. Então, ou seja, Deus não colocaria os seus desígnios na mão de um homem só. É isso que ele queria dizer. E o Espírito da Verdade dá uma chacoalhada em Kardec e fala, peraí, rapaz, chegamos até aqui, agora vamos lá, levanta a cabeça e continua o que você já começou, porque ele já havia iniciado a codificação. Essa passagem aqui de Zenos Vantuil, ela é muito emocionante, porque ele descreve todo esse sentimento do Kardec, e depois que o Kardec recebe esse puxão de orelha, ele coloca uma prece. Após a mensagem de Kardec, ele eleva uma prece a Deus, pedindo forças para suportar a missão. E ele fala que ele aceita, sim, a missão. É muito emocionante essa passagem, esse sentimento do Kardec. Ele toma ciência de tudo que vai vir pela frente, que ele está, de fato, mexendo com o pensamento científico, filosófico e religioso de todo o mundo, de toda a humanidade. E ele respira, faz a prece e fala, vamos em frente, eu aceito o desafio. E a partir daí, em 1857, exatamente um ano depois, ele já publicava o Livro dos Espíritos. Então essa foi a primeira obra do Pentateuco Kardeciano, que são as 5 obras básicas da doutrina espírita, né? O Livro dos Espíritos, Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Tiveram outras obras de Kardec. E aí, nosso amigo, em 1868, ele publicou a Gênese. Em 1869, Kardec tem um problema cardíaco e desencarna na França. Ele tinha mudado, né, a base da sociedade espírita da França para um novo endereço, e ele tinha acabado de fazer essa mudança e tal. Ele se sente mal e cai e desencarna em 1869. Mas o interessante aqui é passar para vocês, né, que Kardec ele foi um ser humano normal, como todos nós, que teve a missão, como todos nós temos a nossa missão, e temos que erguer a cabeça e trabalhar e cumprir a nossa missão. Como dizia aqui a leitura de hoje, que nada é por acaso, independente do que mas minha missão não é, eu não sou missionário da doutrina espírita, missionário-chefe, eu sou só o porteiro do meu prédio. Seja o melhor porteiro do seu prédio, porque essa é a sua missão, esse é o seu desejo. Não que você não possa galgar outras posições, mas não existe, ou seja, melhor ou pior. Cada um está onde tem que estar, tem que batalhar pelo seu esforço, não tenha dúvida, pelo seu crescimento, principalmente pelo nosso crescimento moral, mas nunca reclamar daquilo que nós temos, o que nós temos aqui, o que nós merecemos. Agradeço a atenção de vocês, espero que tenha conseguido passar a mensagem. Nós vamos fazer agora a prece.